Gostaria de agradecer a oportunidade de estarmos aqui nesta noite para mais um momento de reflexão, de aprendizado. E o tema escolhido hoje é a vontade, a gerência da transformação. Eu gosto de iniciar essa reflexão nos questionando o que significa a vontade. Em que sentido estamos utilizando essa palavra? Porque um dos problemas da nossa sociedade atual é justamente o esvaziamento das palavras. Elas estão sem sentido. Falamos de fraternidade, de solidariedade, de respeito, de amor. Mas faz-se necessário resgatar o verdadeiro sentido. Nós não estamos aqui abordando esse tema, vontade, como sinônimo de desejo, de paixão, de querer. Então é fundamental que a gente se questione. Vontade de quê? E principalmente, vontade para quê? A vontade, ela faz parte da constituição do ser humano. Todos nós temos a vontade dentro de nós. Temos muitas forças dentro de nós. E essas forças vão estar definindo as coisas mais concretas da nossa vida. Se observarmos, nós vamos entender que todo mundo material, ele é um eco das coisas mais sutis. Então nós estamos falando aqui da vontade superior, a gerência da transformação. Como nos diz Leon Denis, a potência da alma. Como nos disse Emmanuel, a auréola da razão. Então falamos dessa vontade que se impõe à mente, que se impõe às emoções e faz com que a gente encontre forma de avançar. Poucos de nós nos damos conta de que a nossa vida tem um leme, de que tem algo que a dirige, seja de forma consciente, seja de forma inconsciente. Para a grande maioria, o discurso do conformismo faz parte e já está incorporado à sua rotina. E quando falamos aqui de rotina, não é a mecanicidade, não é aquilo que a gente faz quando entra no piloto automático e que nós não crescemos, não nos leva a lugar nenhum. Eu gosto de pensar na rotina, como nos diz a professora Lúcia Helena Galvão, como sendo ela um pequeno trecho de uma rota. Nós temos uma rota a cumprir, a atender em busca do nosso ideal. E a rotina faz com que a gente preencha cada passo, cada trecho em busca deste ideal, conquistando este ideal. Então, quando a nossa rotina ela é consciente, quando a nossa rotina é na direção do que a gente quer, do que a gente busca, nós estamos avançando e nós estamos utilizando bem o nosso tempo. A professora Lúcia Helena também nos fala, e eu acho fantástico essa frase dela, quando ela nos diz que existe dentro de nós um ser que precisa nascer e deixar o seu recado ao mundo. Porque se nós vivêssemos como se nós não tivéssemos uma identidade, como se nós não tivéssemos uma essência dentro de nós que necessita dar palpite, se expressar, o que nós encontramos é a infelicidade. Então nós precisamos ouvir a nossa voz interior, a voz do silêncio. Que essa voz possa dar palpite na nossa vida, possa estar em sintonia com a vontade fortalecida. Como pensar nisso? Tem a equação da identidade. Paramos para refletir. Enquanto um ser que quer crescer e que quer ser feliz, aonde eu estou agora? E aonde eu quero chegar? Esses dois elementos, eles são suficientes para já nos auxiliar ao nosso deslocamento. Só que eles precisam da vontade para que a gente caminhe, para que a gente cumpra a nossa rotina em busca desse ideal. E como nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a vontade requer cooperação. Ela requer a ajuda da razão, da lógica e da constância.
porque a nossa vida, ela apresenta um ritmo. Estudando esse tema, eu me deparei com uma frase de Leon Denis, onde ele dizia assim: é consolador e belo poder dizer, sou uma inteligência e uma vontade livres. Quando eu li essa frase, eu fiquei pensando, sim, já temos plena consciência de que nós somos uma inteligência e de que somos dotados do livre-arbítrio. Sou uma inteligência e vontades livres. É inevitável que a gente se questione, analisando todos os nossos conflitos íntimos, analisando todos os nossos anseios por mudança e por melhoria. Aonde que a minha vontade está me levando? Ou aonde eu estou deixando ela me levar? Aonde e como eu estou direcionando as minhas paixões? Naturalmente que nós somos pessoas dotadas de vontade, mas a gente precisa entender que existe a vontade enfraquecida e a vontade fortalecida. Ou como diz Raul Teixeira, a boa vontade e a má vontade. E muitas vezes nós temos má vontade para conosco, má vontade para com a gente mesmo. E isso é um grande paradoxo. Porque se nós queremos crescer, se nós queremos evoluir, se nós queremos progredir, a gente precisa dirigir bem com esta vontade. Mas ao mesmo tempo parece que a gente faz de tudo para que esse estágio de evolução não se concretize. E aí a gente sai com os discursos conformistas. Eu não posso, ainda não consigo. Não é para mim, eu não dou conta. E se pararmos para pensar, a gente ainda não fez de tudo. A gente sabe que isso não é verdade. Então precisamos pensar, vontade de quê? Qual a sua vontade de? Nós somos responsáveis pela nossa vida. E muitas vezes, como diz lá no Livro dos Espíritos, o nosso discurso é de quem quer, mas a nossa prática é a de quem não quer. E aí é importante a gente falar da fé. Fé no sentido da confiança. Como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 19, onde um benfeitor amigo vem nos dizer: nós temos dentro de nós uma força e se nós colocássemos a vontade a serviço dessa força, nós realizaríamos prodígios. Como já nos dizia o Cristo, nós removeríamos montanhas. Nós desenvolveríamos todas as faculdades humanas. Força de mudança, força de realização, requer fé aliada à nossa vontade, que estará aliada com a vontade divina. E neste momento da reflexão, eu acho importante a gente pensar e buscar quebrar alguns paradigmas. Porque o homem, ele não é produto do meio. A ocasião, ela não faz o ladrão. O poder não corrompe. E o que nós escutamos? E qual é a frase que nós repetimos, como dito popular? Nós devemos acreditar na vontade do homem de construir a si próprio, porque nós temos essa força, essa potência de nos construir, de nos transformar, de buscar o nosso ideal. Só que conforme a nossa equação da identidade, nós precisamos saber qual é o ideal que nós queremos alcançar. E acreditar que a gente pode. Porque crescer acreditando já é difícil. Crescer não acreditando é praticamente impossível. Tanto que Jesus nos disse, tudo é possível àquele que crê. Tudo é possível àquele que crê. Quando nós temos vontade, nós superamos as nossas dificuldades, os nossos problemas. Quando temos vontade, nós nos superamos. E à medida que a gente vai superando as nossas dificuldades, tudo vai se tornando possível.
Então a gente pode dizer que a vontade alimenta a nossa fé. A vontade alimenta a nossa confiança e elas removem montanhas. As montanhas da alma, de problemas, de dificuldades, de deficiências. E é por esta razão que nós somos movimentados pela nossa vontade para transpor montanhas. E todos nós temos montanhas íntimas. Não há um ser que não tenha essas montanhas dentro de si, que não tenha hábitos cristalizados, pensamentos equivocados, emoções desequilibradas. Não há um ser que não tenha resistência do mundo como ele é. Materialismo, hedonismo, imediatismo. Precisamos transpor e buscar o nosso ideal. E a gente precisa compreender que a nossa vontade parte principalmente do direcionamento que a gente lhe dá, em relação à compreensão que a gente tem a nós mesmos. Se o nosso limite de compreensão da nossa vida for do berço ao túmulo, a nossa vontade vai estar vinculado a este limite estreito. Todos os nossos desejos, todas as nossas aspirações vão seguir este direcionamento. Desta forma, a gente pode estar vivendo de acordo com o momento, sem pensar no futuro. Sem pensar no que será de nós quando a gente aqui partir. Outro dia eu estava vendo um post no Instagram e achei bem interessante. Ele questionava assim, o post do coaching espírita, o Júlio Sena. Ele falava assim, muitos de nós perguntam o que a gente quer ser quando crescer. Mas você já se perguntou o que você quer ser depois que morrer? E é interessante. Talvez aí tenha um sinal do que a gente quer para ajudar a gente a traçar uns ideais para que a gente alcance e esteja mais próximo disso, quando chegarmos no fim dessa nossa jornada evolutiva. Porque se nós pensamos no limite estreito do berço ao túmulo, talvez nós estejamos buscando angariar o máximo de recursos sem pensar nas consequências. Talvez nós estejamos estabelecendo relações e buscando simplesmente atender a todos os nossos desejos, sem pensar no outro. O Espiritismo nos convoca então a gente refletir a todas essas questões de uma maneira mais profunda. Ele nos fala que a nossa vida não se encerra no túmulo, que nós não temos uma única existência. Então, quando a gente fala aqui de um ideal, além, claro, da gente já querer aplicar isso no nosso dia a dia, nós não estamos falando de projetos materiais, mas nós estamos falando do ideal como a matéria-prima que fazem esses projetos terem sucesso. Nós não somos apenas a personalidade material. Então, nós precisamos direcionar a nossa vontade para o alcance de objetivos mais elevados da nossa existência. Nós precisamos buscar outras coisas que nos ajudem a agir no mundo, neste mundo, aqui e agora, de forma melhor. Leon Denis, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele nos fala que há em toda a alma humana dois centros, duas esferas de ação e de expressão. A esfera exterior, que manifesta a nossa personalidade, que manifesta o nosso ego, o eu, com as suas paixões, as suas fraquezas, a sua mobilidade e toda a sua insuficiência. E que quando é esta esfera que está dirigindo a nossa vida, esta vida ela é uma vida muito aquém do que Jesus já nos prometeu, inclusive aqui enquanto encarnados. Quando é o ego que dirige a nossa vida, nós não estamos tendo uma vida abundante. Mas existe também dentro de nós uma outra esfera, uma esfera interior, profunda, imutável e ao mesmo tempo sede da nossa consciência, fonte da vida espiritual, templo de Deus em nós. Quando é essa esfera que dirige a nossa vida, se revelam todas as nossas potências ocultas. E aí Leon Denis fala uma coisa muito importante. Ele diz que é a vontade que vai nos permitir migrar de uma esfera para outra, migrar da esfera exterior para a interior, nos dominar e dominar a matéria. O que isto significa?
Significa que a nossa busca maior é interiorização, que nós precisamos buscar beleza, buscar virtudes e buscar paz. Conhecer a grandeza e a força do que há dentro de nós. Conhecer o papel da vontade em nossos destinos. Tem uma frase que eu gosto muito que fala assim: eu sou eu e as minhas circunstâncias. Eu sou eu e as minhas circunstâncias. Então, cada elemento que cerca a nossa trajetória evolutiva é revestida de um sentido especial. Quer nos trazer elementos de compreensão para aquilo que a gente é, quer nos trazer elementos de transformação para aquilo que a gente quer ser. Isso é simples. A gente precisa compreender que todas as coisas que nos acontecem querem nos ensinar alguma coisa. A vontade, ela é uma força que determina de tal forma a nossa existência, ela é tão importante para nós que Emmanuel vem nos trazer a informação de que tudo aquilo que a gente busca virá ao nosso encontro. Só que a gente precisa lembrar que ele também nos disse que a gente não busca só coisas boas. Nós não buscamos só coisas positivas. E a vontade, quando ela está mal direcionada, ela pode se converter em dificuldades para cada um de nós. Então, nós precisamos disciplinar o nosso mundo íntimo para que a vontade sirva de uma alavanca, para que a vontade seja para nós uma alavanca de evolução e não um freio para o nosso progresso. E para fortalecer a nossa vontade, a gente precisa buscar exercitá-la. É exercitando essa vontade que ela vai criando força, que ela vai criando forma nos diversos setores que a gente atua. Nos setores como um ser humano integral, em todas as nossas esferas de ação, seja ela social, familiar, profissional, emocional, psicológica, espiritual. A nossa vontade precisa estar agir de forma coerente em todas essas esferas de ação. Aí a gente fala novamente da importância do nosso despertar, a importância da consciência de si mesmo, que também fortalece a nossa vontade. Porque a consciência de si nos impele a crescer. Aí aquela frase de Paulo de Tarso: querer é poder. Porque o poder da vontade, ele é ilimitado. E o homem, quando ele está consciente de si mesmo, consciente do que ele é, consciente de qual é o seu chamado, sente crescer as suas forças, a sua potência, a sua vontade se revigora e cresce na razão dos seus esforços. O Espiritismo nos traz que a raiz do mal está em nós e se afiniza com o mal de fora e ainda nos faz sofrer. Mas a raiz do bem também está em nós, se afiniza com o bem de fora e nos faz feliz. Está lá em Pensamento e Vida. O nosso pensamento cria a vida que nós procuramos através do reflexo de nós mesmos. Qual a nossa vontade? O que estamos buscando? Porque é a vontade que governa o nosso mundo íntimo. Nós encontraremos na vontade essa força magnífica de construir os nossos destinos e os nossos caminhos. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Kardec fez uma pergunta para os benfeitores espirituais. E ele questionou: o homem poderia sempre vencer suas más tendências pelos seus esforços? E a resposta: sim, e algumas vezes por fracos esforços. É a vontade que lhe falta. Ah, quão pouco dentre vós fazem esforços. Esta foi a resposta dos espíritos. Então nós estamos em grandes lutas íntimas. Nós queremos buscar, a gente erra, derrapa, tropeça, sofre. Falamos que estamos fazendo de tudo para sair. E aí vem os espíritos e nos diz: lhes falta a vontade. É a vontade que lhe falta. E parece que tudo que a gente está fazendo é tentando exercer essa vontade. E aí eles reafirmam: quão
pouco dentre vós fazem esforços. O que eles vêm nos dizer com isso? Eles vêm nos alertar assim: foca na vontade, desenvolva a vontade. A vontade, esta faculdade soberana da alma, que é a base da nossa transformação moral. Como que eu posso exercer a nossa vontade? Eles nos dizem que é praticando o bem. Praticando o bem, nós fortalecemos a nossa vontade. A gente precisa da vontade para sair desse círculo vicioso que a gente mantém muitas vezes alimentando encarnações após encarnações, décadas após décadas, alimentando nossas tendências. Então, como nos diz e nos orienta Leon Denis, vamos nos interiorizar, olhar para dentro de nós, conhecer como que anda essa vontade e tentar sintonizar isso, alocar isso no nosso dia a dia, na nossa rotina, em busca de um ideal. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos fala da vontade. Ele faz uma analogia comparando a vontade, a nossa mente como um grande escritório. Vários departamentos. Ele traz alguns departamentos principais, como a inteligência, a imaginação, a memória, o desejo e a vontade. Ele nos fala que o departamento do desejo é onde operam todos os nossos propósitos e aspirações da alma. Os nossos desejos, eles são importantes, são fundamentais. Os nossos desejos, as nossas paixões é o que nos move para o bem ou para o mal. Mas o desejo é a energia que movimenta a nossa alma. O desejo me projeta no futuro. Ele vincula o meu coração a algo. Tanto que Cristo nos dizia: aonde estará o seu tesouro, lá estará o seu coração. Meu coração vinculado a uma meta, é para lá que eu serei levado. Aqui, quando ele nos fala de tesouro, nos fala de meta, está nos falando dos interesses da alma, que podem ser positivos ou destrutivos. Por isso a necessidade da nossa vigilância. E por isso que existe um outro departamento, o departamento da inteligência, que estão todos os nossos patrimônios da evolução e da cultura, tudo que nós já conquistamos, a maneira como nós nos manifestamos no mundo, que tem também como aliado o departamento da imaginação, onde estão as riquezas do ideal, da sensibilidade, nos conecta com os sonhos do futuro, nos conecta com a arte, aquela arte que eleva e que sublime, aonde a gente pode estar desenvolvendo na nossa alma, na nossa mente, o ideal e a sensibilidade. Temos também o departamento da memória, onde a gente arquiva todas as nossas experiências. Temos outros departamentos, mas Emmanuel nos fala, existe um departamento especial, uma condição especial, e é a vontade. Porque de todos esses departamentos, a vontade é a gerência esclarecida e vigilante, que governa todos os setores da nossa ação mental. Então, a gente compreende de forma muito clara, de forma muito objetiva, que Emmanuel vem nos trazer. Olha, na nossa mente consciente, nós temos vários departamentos e todos precisam trabalhar para o mesmo fim. Todos precisam estar sincronizados para que eles sejam proveitosos, para que nos levem ao ideal, para que a gente cresça, para que a gente evolua. Nós não podemos ter os departamentos trabalhando em sentido contraditórios. É preciso que a vontade delibere, coordene, gerencie, para que cumpra bem cada departamento o seu papel e a sua tarefa, para que a gente atinja a nossa evolução enquanto pessoa, para que a gente atinja o nosso crescimento. Então a vontade, ela sintetiza as potências humanas e canaliza todas as nossas potências numa única direção. A gente compreende então que esta vontade a que nos referimos na palestra de hoje precisa estar fortalecida para que todos os nossos departamentos internos, inteligência, desejo, imaginação, memória, estejam disciplinados. Porque se esta vontade ela é fragilizada, como diz aquele ditado, quando o gato sai, os ratos fazem a festa,
Um outro departamento pode pegar a gerência que não é sua, assumir o comando, e isso pode nos trazer algumas consequências indesejáveis. Então, não estando a vontade fortalecida, estando esta fragilizada, a gente pode ter as nossas paixões indomáveis, como diz o Livro dos Espíritos, assumindo o comando. E qual é o risco que isso corre? Podem nos levar aos exageros. E como diz o Arthur Valadares, os exageros nos levam aos excessos, os excessos nos levam aos desequilíbrios, os desequilíbrios nos levam à infelicidade. Então vamos fortalecer a nossa vontade, porque só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Como diz os benfeitores espirituais, o justo viverá pela fé. Porque somente com a nossa vontade fortalecida é que a gente vai conseguir se manter no caminho da justiça, da retidão, do crescimento e do amadurecimento espiritual. A frase que eu compartilhei com vocês de Leon Denis, ela continua. E ele nos fala assim: sou uma inteligência e uma vontade livres. A mim mesmo me fiz, inconscientemente através das idades. Edifiquei lentamente a minha individualidade e liberdade, e agora conheço a grandeza e a força que há em mim. Com essas reflexões, não podemos mais ignorar que a vontade é fundamental para nos dar o direcionamento que queremos para a nossa vida, e que ela precisa estar bem dirigida para nos levar a um porto seguro, em busca de um ideal de um ser humano melhor. Para concluir a nossa reflexão, eu acho que é fundamental que a gente lembre-se de sonhar. Que a gente lembre-se de comprometer-se com a vida, de canalizar a nossa vontade para deixar um rastro luminoso. Porque o melhor que nós podemos fazer por todas as pessoas que nós amamos é crescer como seres humanos. É despertar o que temos de mais divino em nós. A Lúcia Helena Galvão tem uma outra frase que eu acho fantástico, que ela nos fala assim: sem vontade nós somos um cemitério de sonhos. Que nós não sejamos um cemitério de sonhos. Que nós ousemos sonhar e buscar concretizar todos os nossos ideais, porque a vontade é Deus em nós, é a construção de nós mesmos, e aonde há vontade, há um caminho. Uma boa noite a todos.